Olá, tudo bem? Vamos fazer agora uma viagem muito interessante, porque é uma viagem para dentro de nós mesmos, ver como é que funcionam as nossas crenças. Sabiam que a gente tem crenças que nem imagina que tenha? Só que a questão é, elas controlam a nossa vida e a nossa saúde. Vamos ver como é que isso funciona. As nossas crenças, elas são filtros da realidade. Então, nós não enxergamos a realidade, nós enxergamos através desses filtros. Então, a nossa percepção, ela é moldada pela nossa crença. É fácil ver isso, por exemplo, quando várias pessoas descrevem uma mesma cena. Se são 10 pessoas, são 10 percepções diferentes da mesma cena. A crença, ela vem antes da percepção. Ou seja, por isso que ela molda. Tá? Ela está moldando a percepção porque ela vem antes. Elas determinam a nossa realidade biológica e comportamental. Então, dependendo da nossa origem, nós vamos ter um tipo de comportamento. A família a que pertencemos, ou a escola que frequentamos. Então, tudo isso vai determinar as crenças e vai determinar a nossa realidade biológica e comportamental. O filtro através do qual nós enxergamos, ele é formado pelo nosso sistema de crenças. É um sistema forte. E se as crenças são filtros da realidade, então, presta atenção. Você não vê o mundo como ele é, mas você vê o mundo como você é. Vamos lá. De onde vêm essas crenças? Vêm dos eventos, dos fatos que aconteceram na nossa vida, né? Então, nós temos crenças muito boas, né? Nós recebemos essas crenças dos nossos familiares, os nossos pais procuraram dar o melhor para nós. Então, eles nos passaram muita coisa boa. A maior parte do que eles passaram foi muito bom. Mas depois a gente vai ver que tem algumas coisinhas que podem atrapalhar. O ambiente que nós vivemos vai moldar as nossas crenças. Tanto é que, dependendo da região do planeta que nós vivemos, nós vamos ter crenças diferentes, porque vão ser moldadas pela sociedade em que a gente está vivendo. O conhecimento, então o nosso estudo, tudo aquilo que nós vamos aprendendo também vai moldando nossas crenças. Os resultados passados. Então, eu tentei fazer de determinada forma, não deu certo, então eu já tenho uma crença de que aquilo não vai dar certo. Então são os resultados passados. E a nossa visão de futuro também. Né? Também elas são moldadas pelas nossas crenças. As crenças limitantes fazem o quê? Nos colocam dentro de uma camisa de força no nosso cérebro, né? Ainda trancada com cadeado. Por exemplo, vamos ver uns exemplos de crenças limitantes. Minha vida não funciona. Quem nunca ouviu falar isso? Não importa o quanto eu me esforço, nunca é bom o suficiente. O que eu faço não é realmente importante. Não valorizar a si mesmo. As decisões que eu tomo nunca dão certo. Dinheiro é sujo. Aliás, o que existe de crença sobre dinheiro é uma coisa assim impressionante. Dinheiro não traz felicidade, o homem rico não vai para o céu, dinheiro não dá em árvores, dinheiro não cai do céu. E
ou seja, sempre colocando dinheiro e dificuldade juntos. Mas, se as pessoas soubessem quem realmente eu sou, não gostariam de mim. E todas essas, a gente em terapia escuta muito. Todas essas crenças limitantes e 1 milhão de outras mais, com relação a relacionamentos, a poder pessoal, a parte financeira, saúde. Ninguém na minha família tem saúde, como é que eu vou ter? Bom, olha esse desenho aqui, ele é muito elucidativo. Aqui em cima corresponde à nossa mente subconsciente. Ou seja, é a ponta do iceberg, a nossa mente consciente. Tudo isso aqui é subconsciente. Então, cerca de 5% da nossa mente é consciente, 95% subconsciente. E aí, vamos ver o que acontece. A nossa mente consciente, ela é fantástica. Ela consegue estar presente em 1 a 3 eventos simultâneos, consumindo cerca de 2.000 bytes de informações por segundo. É bastante coisa, se a gente pensar, né? Então, mas a gente não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. No máximo, até umas 3 coisas a gente faz ao mesmo tempo. Só que a mente subconsciente tem uma capacidade expandida de processamento, cerca de 4 bilhões de bytes por segundo. Como assim? De 2.000 para 4 bilhões. Está a cargo da nossa mente subconsciente a regulação de todo o corpo. Batimento cardíaco, pressão arterial, funcionamento de todos os órgãos, funcionamento da circulação sanguínea. Tudo que acontece no nosso corpo está sob a égide da mente subconsciente. Então, é um controle total para que a vida aconteça. A mente consciente, ela tem memória de curto prazo, mas essa memória, se ela vier para cá, então ela vai durar bastante. Então, maior parte das coisas que nos acontecem, nós não lembramos, né? Então, só vem para cá, só vem para a mente subconsciente uma parte das memórias criadas aqui na mente consciente. A mente consciente é que aprende, mas na mente subconsciente está o hábito. Por exemplo, você vai aprender a dirigir. Tem uma série de coisas que você precisa fazer para conseguir dirigir. Tem muitas coisas em que prestar atenção ao mesmo tempo. Mas você vai praticando, né? É o aprendizado. Você pratica e pratica, até que tudo vira hábito. Vem aqui para a mente subconsciente. Então, quando você entra no carro, você não tem que pensar mais em nada. Você vai fazendo tudo automaticamente. Você entra no carro, põe o cinto de segurança, liga. Todas as suas atitudes estão aqui. Você pode estar conversando com alguém e você está fazendo tudo certinho para dirigir, né? Porque está aqui. Imagina, por exemplo, quantas coisas você já automatizou ao longo da sua vida, desde aprender a andar, ter equilíbrio, aprender a cozinhar, aprender a falar. Olha, tudo é aprendizado. Então, imagine se a gente tivesse que recomeçar todos os dias, aprender tudo. É impossível. São anos e anos de aprendizado, né? Aprender a sua profissão. Então,
graças à nossa mente subconsciente, nós conseguimos fazer com que tudo isso se torne fácil para nós, né? Mas sempre podendo aprender mais. A mente consciente lida muito com passado e futuro. Geralmente estamos aqui no momento presente, fazendo links com o passado, projetando coisas para o futuro, mas na mente subconsciente só existe o presente. E tudo isso é muito importante saber, porque vamos ver mais um pouquinho para a gente ver o que acontece. Veja bem, na mente consciente é a parte divertida. Nossa, é a mente consciente. É a escolha, é a vontade, definir metas, avaliar resultados. E a mente consciente gosta de testar coisas novas. Mas já a mente subconsciente não tem escolha. Busca a segurança, não quer novidades. Por quê? O importante para a mente subconsciente é nos manter vivos e seguros. Então, a mente consciente fala assim, oba, que legal, eu quero aprender a pular de bungee jump. Aí, a mente subconsciente, o quê? Do jeito que é perigoso. Ele vai fazer de tudo para que você não vá pular de bungee jump. Então, e só que tem uma coisa, quem manda dos dois é este aqui. Este aqui vai mandar, tá? A mente consciente pensa abstratamente, usa uma base conceitual. Então, a mente consciente pode filosofar, pode criar coisas novas, né? Mas a mente subconsciente não, ela pensa literalmente, vê o mundo através dos 5 sentidos. Então, toda essa elucubração da mente consciente não faz sentido nenhum para a mente subconsciente. Só que aí vem a grande chave de tudo. As crenças, atitudes e valores pertencem à mente subconsciente e elas é que criam os filtros de percepção. Então, não adianta você procurar na mente consciente no que você crê, porque as suas crenças estão aqui. Então, se a gente está tentando trabalhar ali, a gente está no caminho errado, não está bom. Aí vem mais uma questão. Nós temos 2 hemisférios cerebrais, todos nós sabemos disso. E eles têm funções diferentes. Enquanto o hemisfério esquerdo, e outra coisa, o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo, o hemisfério direito controla todo o lado esquerdo do corpo. E o hemisfério direito usa emoção, intuição, criatividade. Então, são, eu diria, complementares. Alguns diriam opostos. O hemisfério esquerdo pensa em palavras, mas o direito pensa em imagens. O esquerdo vai tratar das partes, dos detalhes, mas já o direito vai tratar com o todo e o relacionamento entre as partes. E com isso, o esquerdo é analítico. Para analisar, ele separa tudo. O direito é sintético, ele quer sintetizar, quer juntar tudo. O esquerdo pensa sequencialmente, mas o direito pensa simultaneamente, holisticamente. O esquerdo se identifica como indivíduo e o direito se identifica como grupo. O esquerdo é ordenado e controlado, o direito é espontâneo e livre. Por que eu estou falando isso? Nós temos geralmente uma dominância cerebral de um ou do outro hemisfério.
E entre um e outro existe o corpo caloso, que tem muitas enervações. E quanto mais permeável esse corpo caloso for, maior a integração entre os dois hemisférios. É importante ser ordenado e controlado? Sim. É importante ser espontâneo e livre? Sim. Existe a hora certa para cada coisa. Então, quando existe essa integração entre os hemisférios, você está sempre com acesso ao outro hemisfério que você não estaria usando naquele momento. Então, você tem acesso à ordem e ao controle, mas tem acesso à espontaneidade e liberdade. Você consegue identificar com o indivíduo, mas consegue colocá-lo no grupo, identificar o grupo. Você consegue pensar sequencialmente, mas consegue também ter uma visão holística desse próprio pensamento. Você vai ter a capacidade de analisar, mas sem perder a capacidade de sintetizar e de juntar. Então, se nós pensarmos bem, cada hemisfério sozinho é pobre. Eles funcionam bem quando eles estão interligados, quando são complementares. É importante encontrar as partes, os detalhes, mas é importante também não perder a visão do todo e do relacionamento entre as partes. É importante pensar em palavras, mas também integrando com imagens. E usar a lógica e a razão sem perder o contato com a emoção, com a intuição e com a criatividade. Percebe que os dois são muito complementares, né? Inclusive, um cientista, ele pode estar usando a lógica e a razão, mas geralmente ele consegue apenas dar o seu salto quântico no seu estudo quando ele usar a sua intuição e a criatividade. Então ele precisa ter acesso a tudo isso. Aí nós vamos... Como é que nós vamos acessar e comunicar com o subconsciente? Através do quê? Ele não controla o corpo inteirinho? Através do corpo, porque o corpo é uma máquina de biofeedback, dando respostas neurológicas, biológicas. Então, esse acesso ao corpo, o que fazer, como agir. Então, a gente faz o quê? Testes musculares, que é a maneira mais fácil e rápida de nos comunicarmos com o subconsciente. Porque, em última instância, o nosso corpo é o nosso subconsciente. Então, a gente aprendendo a lidar com ele, a fazer os testes musculares que vão dar acesso ao subconsciente, a gente vai ter respostas sempre limpas. Então, acessando a mente subconsciente, é muito mais fácil mudar hábitos de pensamento e de comportamento. Por quê? É onde estão as nossas atitudes, valores e crenças. Os mitos que existem sobre a mudança. Se você se apegou a uma crença por muito tempo, também vai demorar para mudar. Está impregnado. Veja bem, a nossa mente subconsciente também funciona tipo de um computador. Então, a gente já sabe que só existe o presente no subconsciente.
Então, se você vai se lembrar de um fato que você quer, ou que você quer se lembrar, ou você quer contar para alguém, o fato aconteceu quando você tinha 5 anos de idade. É como você pegar, entrar num programa e trazer para a tela do computador. E percebe que esse fato que você está contando, você não sente mais como uma coisa que aconteceu no passado. Você vê esse fato aqui e agora, como uma imagem de computador que você está trazendo para a tela. Então, as nossas crenças também estão, nós precisamos localizá-las dentro do subconsciente. Então, conforme nós vamos acessando, nós vamos encontrando as gavetinhas onde elas estão, trazendo para a tela do computador aqui. E aí nós podemos trabalhar com isso. Vamos ver outro mito. Não há ganho sem dor. Ah, isso é impressionante. Mudar o comportamento e padrões de pensamento é difícil e muitas vezes um processo doloroso. Quem disse isso? Isso é uma crença, porque a mudança ela é muito mais simples do que se imagina. Então, isso aqui é mais uma crença que precisa ser derrubada. Outra coisa, é preciso saber conscientemente a causa do problema para mudá-lo. A experiência demonstra que não funciona assim. Não é assim. Nós podemos ir buscar no subconsciente, mudar a crença e não necessariamente saber a causa dela. Aí é que vem essa técnica, o Psyche. É interessante como, no caso, eu cheguei no Psyche, que é um método simples e direto para mudar as crenças autolimitantes no nível da mente subconsciente. Este livro, A Biologia da Crença, Bruce Lipton, é um livro que eu aconselho para todo mundo que queira aprender um pouco mais sobre crenças, porque aqui ele traz a biologia da crença. Então, todos esses conceitos vieram daqui. Bruce é um biólogo americano, professor de faculdades de medicina nos Estados Unidos, grande estudioso da célula, estudioso do DNA. E aí ele descobriu que, inclusive, a nossa percepção, as nossas crenças mudam o DNA. Né? Isso não vou explicar porque é bastante complexo, mas quem quiser entender mais pode ler esse livro. E realmente influem de uma forma tão grande que ele conta no livro a história de um médico, né, que detectou um câncer no seu paciente. Fez todos os exames, tudo, e falou, olha, você está com um câncer muito agressivo e você vai ter 3 meses de vida. Bom, resultado, dali a 3 meses esse paciente morreu. Aí foi feita a autópsia dele. Qual foi o choque desse médico? Ele morreu com câncer, mas não morreu de câncer. O câncer que ele tinha não era tão agressivo. Ou seja, ele comprou a ideia de que ele só tinha 3 meses de vida. E o que aconteceu? Ele morreu. Então, e assim vão sendo estudados muitos casos de como as crenças determinam a nossa saúde ou a nossa doença, tá? Então, qual é o propósito geral do Psyche? É acelerar a evolução individual e global pelo alinhamento das crenças subconscientes com a sabedoria consciente
das maiores tradições espirituais e intelectuais. Quando todas essas crenças estão alinhadas, elas são crenças apoiadoras, não mais limitantes. Porque as nossas tradições espirituais e intelectuais, elas são muito ricas. Então, hoje, por exemplo, se você perguntar para qualquer pessoa, perguntar para ela assim, você merece ser amado? 99,9% das pessoas dirão, sim, é lógico, eu mereço ser amado. Todo mundo merece ser amado, por que eu não vou merecer ser amado? E inúmeras vezes, quando nós vamos no subconsciente dessa pessoa, a resposta do subconsciente é que não merece ser amado. Porque em algum lugar lá no passado ficou uma crença limitante que essa pessoa não merecia ser amada, não se sentiu merecedor de amor. Né? E aí já comprou essa ideia. Então, qual é a missão do Psyche? Transformar crenças limitadoras em crenças que nos apoiam. Na vida pessoal, profissional, trazendo uma profunda sensação de paz, satisfação mental, emocional, física e espiritual. É muito encantador que esse método usa 3 ferramentas fantásticas. Uma delas, em primeiro lugar, a cinesiologia, né? Que é um método que eu trabalho há mais de 30 anos e que eu acho fantástico, porque ele dá equilíbrio dos chakras, dos meridianos, equilíbrio físico, emocional, é uma técnica muito boa, né? E junto com isso, trabalha com PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é uma programação que fala exatamente a linguagem que o subconsciente entende, porque é uma linguagem objetiva, no momento presente, na primeira pessoa, né? Então, que é outra formação que eu também tive. E também os pontos de acupuntura, né? Que eu estudei acupuntura também. Então, quando eu vi que esse método usava exatamente 3 ferramentas que eu conhecia, que eu usava, nas quais eu me formei, só que de uma maneira maravilhosa, fantástica. Então, sem dúvida nenhuma, depois que eu li esse livro, imediatamente eu fui atrás do Psyche para trabalhar com isso, porque eu vi que era a resposta para tudo aquilo com que eu trabalhava. E realmente fechou o ciclo, porque normalmente em 6 sessões nós revisitamos todas as principais crenças limitantes da vida de uma pessoa, mudando-a. Mas realmente trazendo essa sensação de paz, satisfação mental, emocional, física e espiritual. E agora, o maior mestre que nós já tivemos, que está explicando tudo que nós falamos. A tua fé te curou. Substitua crença. Tua crença te curou. Então, nós podemos ir encerrando por aqui, não que esse assunto se encerre, porque ele é muito rico. E mais uma coisa fantástica. É possível fazer tudo isso através do WhatsApp, do Zoom, através dos meios de comunicação. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, não tem que fazer testes musculares para saber a resposta, para saber o que está acontecendo? Aí entra a física quântica. É possível fazer a substituição
Aí, no caso, eu substituo a pessoa com quem eu estou lidando. Ela está lá do outro lado, eu faço essa substituição e passo a responder como se eu fosse essa pessoa e que naquele momento eu estou sendo. E aí a correção que é necessário fazer, a pessoa vai fazer, mas todos os testes são feitos em mim como substituição. Aí entra também a física quântica. Por isso que me encanta cada vez mais esse trabalho. E tenho visto pessoas darem uma guinada maravilhosa em suas vidas. Porque as coisas podem ser fáceis e devem ser fáceis. Nós não precisamos de sofrimento. Nós temos muita crença que só tem aquela frase americana que é muito falada, né? No pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Olha, então é como se fosse necessário você sentir dor para poder crescer, para poder ganhar. Não é necessário. A menos que você acredite nisso, aí é necessário, sem dúvida. Henry Ford falou uma frase muito interessante. Se você acredita que é capaz, ou se você acredita que você é incapaz, você está certo. Né? Então nós ficamos por aqui. Até mais.